Graça e paz, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à Noite da Esperança. Alegria estar com vocês novamente. Nesse mês estamos aí atendendo uma tradição presbiteriana que é estudarmos, meditarmos e orarmos em favor da família, a família cristã. Tema geral desse mês, tanto nas nossas celebrações no domingo, quanto na Noite da Esperança, família, espaço de esperança, e nesta noite nós vamos poder estudar especificamente isso, família, espaço de esperança. Vamos orar, ler o texto bíblico e já meditar na palavra do Senhor. Oremos. Pai amado, querido, agradecemos a bênção deste dia, Senhor. Agradecemos, ó Deus, a oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos diante da Tua palavra no momento de estudo, no momento devocional, e buscarmos, ó Deus, em Ti, na palavra, alimento, fortalecimento, renovação da esperança, sabedoria, discernimento, exortação da Tua parte para a nossa vida. Também buscamos consolo, conforto. Enfim, ó Deus, nós precisamos de Ti, por isso buscamos a Tua presença. Obrigado, ó Deus, pela participação dos nossos irmãos e irmãs e amigos conhecidos que ainda vão receber este vídeo, ó Deus, esta Noite da Esperança gravada, e seja bênção na vida destas pessoas. Ouça o nosso clamor desta noite, continue usando a nossa vida, ó Deus. Como filhos e filhas, nós temos o propósito em Ti de iluminar, de testemunhar do Teu amor. Então, se conosco, Pai, queremos ser uma família abençoada e abençoadora, e entendemos que o Senhor precisa estar sempre na nossa vida, no nosso coração, no nosso lar, e os Teus mandamentos, a Tua palavra, devem nos conduzir para que nós alcancemos esse alvo de ser uma família abençoada. Nós oramos em Cristo Jesus, se conosco, ó Deus, nós oramos. Amém. Dois textos bastante conhecidos eu quero trazer para a nossa meditação nesta noite. O primeiro é Salmo 127, sempre no momento em que nós pensamos em família, Salmo 127, 128 é uma base muito importante do conhecimento de Deus sobre a família, e eu quero ler apenas o verso primeiro do Salmo 127, e depois ler também Mateus 7, de 24 a 25. Perdão, 24 a 27. Vamos ler primeiro, então, o Salmo 127, primeiro versículo. Se você quiser abrir a sua Bíblia, ou o aplicativo de celular, ou o computador, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E aí Mateus, depois do sermão de Jesus, sermão do monte, começa no capítulo 5 de Mateus e vai até o final do 7. No finalzinho do 7, o Senhor diz essa pequena parábola. Ele diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua
um hino à palavra do Senhor. Nesse mês em que nós estudamos e refletimos e aprendemos sobre a família, tradicionalmente a nossa igreja presbiteriana, todo mês de maio, é dedicado para estudarmos sobre, meditarmos e aprofundarmos sobre a família. Não significa que nos outros meses, nos outros momentos, a gente não faça isso, mas é um mês também de celebração. Secularmente é o Dia das Mães, secularmente ainda é o mês que as noivas buscam agendar o seu casamento, por ser conhecido secularmente como o mês da noiva, mas para nós a família é bênção de Deus, né? É célula máter, é célula inicial do povo de Deus, e a gente percebe isso em todo o contexto bíblico, todas as histórias, manifestação de Deus, a gente percebe isso, que Deus valoriza e dá importância à família. E aí nesse mês nós juntamos esses dois temas que para nós é muito importante, família e esperança, né? Estudando e aprofundando o conhecimento acerca desses dois princípios, dessas duas temáticas bíblicas fundamentais. E aí eu pego esse texto, esses dois textos que têm o mesmo ensino. Se o Senhor não edifica, e se nós, ao ouvirmos a mensagem de Deus, Jesus Cristo pregou o sermão, e se nós ouvirmos, se nós lemos a palavra de Deus e não a praticamos, também nós não edificamos a nossa vida sobre a rocha. Nós não estamos edificando a nossa família sobre a rocha. Não é Deus que está edificando a nossa família. Então é essa a ideia. Deus é aquele que nos edifica. Deus é a nossa esperança. Deus é a nossa fé. Deus é a nossa rocha. E a gente quer trabalhar então essa perspectiva de que Deus tem que ser o sustentáculo da nossa família, a rocha do nosso lar. E nós precisamos confiar, nós precisamos praticar essa confiança, praticar essa esperança e ensinar essa esperança. Então, a primeira coisa que eu gostaria de assim compartilhar: família é espaço de esperança, é lugar onde se aprende a esperança. A fé, ela precisa ser ensinada e aprendida. Isso está muito presente na vida cristã. Percebam que nós recebemos constantemente a orientação de ler a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus, de ler diariamente, de disponibilizar um tempo de meditação, de aprofundamento. Por quê? Porque isso fortalece a nossa fé. Porque o texto sagrado, a palavra de Deus, nos ensina acerca de Deus, da manifestação de Deus no decorrer da história. E ao ler e a estudar, e ao ter conhecimento disso, isso fortalece a nossa esperança. Então, ser pai e ser mãe é importante nós sabermos que nós precisamos não apenas desfrutar da esperança em Deus, no sentido de confiança, mas também ensinar os nossos filhos e ensinar a família sobre e como confiar em Deus. Então isso é muito importante, nós precisamos trabalhar, nós precisamos colocar em prática essa esperança dentro do lar. E o ambiente do lar é o ambiente, assim, especial para se aprender, especial para se compartilhar. E nós não podemos deixar de fazer isso, de compartilhar a confiança, de demonstrar a confiança, de buscar a confiança em Deus, de buscar em Deus em todo tempo, em todo momento. Os primeiros aprendizados, eles acontecem dentro do lar. E a gente precisa compreender que a escola é parceira, a igreja é parceira na educação e no aprendizado da fé, né? Nós temos parentes, amigos, companheiros que fazem parte
desta parceria, mas a responsabilidade de compartilhar, de ensinar a fé é dos pais, é da família. Eu tenho um testemunho de um presbítero amigo, foi presbítero Epaminondas, ele foi presbítero, eu era criança, eu ia para a igreja, ele era responsável de uma congregação na minha cidade de origem, São José do Rio Preto. E depois eu fui para o seminário, me tornei pastor e fui pastorear esta igreja. Ele era ainda presbítero ali naquela igreja que foi congregação, ele dirigiu aquela congregação, depois ela se tornou igreja e ele me recebeu como pastor lá depois de muitos anos. E ele dizia que ele aprendeu a ler lendo a Bíblia junto com o pai. Ou seja, na época ele morava no sítio, isso na década de 40, 50, ele morava no sítio, o acesso à escola era muito complicado e tal, e o pai recebeu uma Bíblia de um pastor compultor, aquele que viajava vendendo e doando Bíblia no interior do Brasil, e o pai aprendeu a ler junto com esse pastor, e depois o pai foi ensinando os filhos a ler. Ele não só aprendeu a ler, mas ele aprendeu também a reger o coral da igreja sem ter curso especializado, sem ter feito graduação em música, tudo, ele aprendeu também a reger. Você vê, nós aprendemos muitas coisas na escola, a escola é uma grande parceira na educação, a igreja é uma grande parceira na educação cristã, mas nós aprendemos a fé em Deus, nós aprendemos a esperança em Deus, nós aprendemos de Deus com a família, com os nossos pais. Então nós precisamos desfrutar da esperança, da confiança em Deus, certeza de que Deus é quem edifica o nosso lar, quem protege, quem guarda, quem sustenta. E eu preciso partilhar isso com os meus filhos, eu preciso compartilhar isso com a família, e isso vai trazer, sem dúvida nenhuma, ensino e confiança também na esperança. Eu entendo que esperança, ela nos ajuda a sonhar. Família é lugar de esperança, espaço de sonhar, planejar, almejar o amanhã. Esse texto, quando diz, se Deus não edificar a casa, em vão, aqueles que trabalham não vão conseguir, ou seja, nós precisamos ter a esperança em Deus e saber que Deus vai edificar e que vai sustentar e que vai nos ajudar a projetar e viver o futuro. Não andeis ansiosos com o dia de amanhã. Nós confiamos em Deus. Quando confiamos em Deus, sabemos que se os nossos sonhos estão dentro do propósito de Deus, eles vão acontecer. Se os nossos sonhos estão unidos aos sonhos de Deus, eles vão acontecer. Então isso é importante também nós trabalharmos isso dentro do lar, dentro da família. O amanhã pertence ao Senhor. E os sonhos, os nossos filhos pertencem ao Senhor, aquilo que o reverendo Marcos nos trouxe no domingo de manhã. Os nossos filhos pertencem ao Senhor. Então nós precisamos também transmitir essa informação, este ensino aos nossos filhos. A nossa vida pertence ao Senhor. Se nós caminhamos dentro dos propósitos de Deus, os nossos sonhos, os nossos planos, o amanhã vai acontecer conforme a vontade do Senhor. E isso traz paz e realização ao nosso coração. É importante lembrar que não é o meu sonho que eu quero que o meu sonho aconteça na vida dos meus filhos. Não, os sonhos dos meus filhos eu vou trabalhar para que eles possam alcançar aquele objetivo, alcançar aquele sonho. Ainda mais quando eu tenho a convicção, essa convicção trazida da presença de Deus, da comunicação de Deus ao nosso coração, de que os meus filhos estão realmente caminhando nos planos de Deus.
né? Nós, enquanto cristãos, nós buscamos muito isso. Qual é a tua vontade, ó Pai, para a minha vida? E a gente busca, então, caminhar nessa vontade de Deus. Esse é o propósito de Deus. Então, a família é esse lugar onde nós buscamos conhecer a vontade de Deus e sonhar os sonhos de Deus. E a família sonha junto. Então, eu desejo, eu sonho que meu filho seja um engenheiro, um advogado, mas o sonho dele é outro. E o sonho de Deus para ele é outro. Então, não adianta eu querer sonhar algo e projetar isso na vida dos meus filhos. Eu preciso sonhar os sonhos de Deus. Eu preciso buscar os propósitos de Deus para a minha vida. Eu preciso buscar em Deus a vocação, aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu nasci, Deus me gerou, Deus me deu vida com um propósito e eu preciso descobrir qual é esse propósito. E é na família, é na comunhão, é na conversa, é no diálogo, é sentar e conversar com o filho. Quais são os teus sonhos, filho? Quais os sonhos de Deus para a sua vida? Você tem buscado em Deus, você tem procurado em Deus? E quando o pai e a mãe, que são aqueles que vão educar os filhos, eles têm isso na sua mente e no coração. Não, eu estou fazendo o que é a vontade de Deus. Meu filho, minha família, eu vou nessa direção, porque eu estou entendendo, estou orando e Deus está me dizendo que é essa direção que eu vou. Então é nesse ambiente da família que eu aprendo a sonhar, a seguir os meus sonhos, sonhos que estão, sem dúvida nenhuma, assinados por Deus, que são sonhos de Deus na minha vida. Então a família é lugar de sonho. Não deixe o mundo, não deixe essa vida louca que a gente acompanha na sociedade direcionar a vida dos seus filhos, mostrar o caminho que seus filhos devem seguir, mas sim, é dentro da família que a gente sonha os sonhos de Deus, que a gente busca a vocação divina, que a gente busca o propósito de Deus e nós caminhamos segundo esse propósito. Família também é lugar de esperança, espaço de restauração, né? É interessante, quando eu falo isso e penso no ambiente da família, eu me lembro quando eu saí de casa com 18 anos. Quando eu completei 18 anos, eu catei minha mochila, pus nas costas e saí. Minha mãe entrou em desespero, minha avó também morava com a gente, ficou muito preocupada, né? E aí minha mãe disse assim para mim: você está saindo de casa. O mundo é diferente do lar. De repente, no mundo você não vai encontrar um lugar de aconchego, mas aqui você sempre vai ter um lugar, um teto, um abraço. Porque quando a gente sai do lar, sai de casa e a gente segue os sonhos e segue os nossos desejos, às vezes os filhos nem sempre estão aceitando a vontade de Deus, os sonhos de Deus, você pode se frustrar. E o lugar especial de restauração é no lar, é dentro da família. Então, os nossos filhos que são ensinados a sonhar os sonhos de Deus, de repente eles não atendem no primeiro momento esses sonhos de Deus e querem traçar um outro caminho, uma outra direção. E a gente tem que ter esperança, porque ensina a criança no caminho em que deve andar, quando for velha ela não vai se desviar. Mas pode ser que ela siga um caminho e depois ela volta ao caminho. Esperança. E a gente precisa entender que o lar é lugar de esperança, no sentido de restauração, de possibilidade de restauração, em todos os sentidos. Se o lar cristão, se o lar deste Deus grandioso, maravilhoso, misericordioso, que restaura, que renova, que ressuscita, não fizer parte da esperança da família, do ambiente da família, como vai ser no mundo?
A família é lugar de esperança e de restauração. É lugar de perdão. Este é o princípio mais difícil que nós temos na vida cristã. De perdoar, de possibilitar a restauração. A gente gosta muito de receber perdão de Deus, mas perdoar nós temos muita dificuldade. Mas a família, essa família edificada pelo Senhor, essa família construída nos princípios de Deus, segundo Mateus 24, mandamentos que o Senhor ensinou, o sermão que o Senhor ensinou, o sermão que o Senhor pregou fala sobre o perdão. Se nós não construirmos a família, não edificarmos a família sobre os princípios divinos, sobre os mandamentos de Deus, ela não vai ser lugar de esperança, ela não vai ser lugar de renovação. E assim a família cristã é lugar de renovação e a igreja é espaço de renovação, porque a igreja é a família de Deus. Que maravilhoso isso! E nós precisamos colocar em prática isso. Família é lugar de esperança, família é lugar de restauração. E aí eu quero finalizar dizendo e compartilhando com vocês: família, lugar de esperança, lugar de compartilhar a confiança em Deus. Nós precisamos ensinar os nossos filhos sobre a confiança. É interessante como nós, seres humanos, nós nos desesperamos diante das situações que nós não temos controle. Por isso que a gente anda ansioso com o dia de amanhã. Porque a gente acha que tem controle sobre todas as coisas, sobre as nossas vidas. Na verdade, nós não temos controle. Nós criamos a ilusão de controle, mas controle realmente nós não temos. E nós precisamos desfrutar, mas também compartilhar e ensinar e exercer a confiança no cuidado de Deus. Se não é Deus que edifica a família, se não é Deus que cuida da família, não adianta a gente fazer o que a gente quiser fazer. O texto é muito claro, não adianta você... Se Deus não edifica o seu lar, a sua casa, se Deus não cuida do seu lar, da sua casa, você acha que você vai dar conta de cuidar e de fazer alguma coisa? A gente acha que tem poder, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão você vai trabalhar. Se o Senhor não cuidar de nós, em vão nós vamos cuidar uns dos outros. Nós não temos controle sobre nada, nós não temos condições sobre nada. É Deus quem nos dá tudo. É Deus quem nos dá a vida, é Deus quem nos dá a saúde, é Deus quem nos dá inteligência, Deus quem nos deu tudo e nos continua dando todas as coisas. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor. A família, o lar, é espaço de esperança enquanto confiamos no Senhor. O que vai acontecer amanhã? Você sabe? Eu sei? Não. Nós precisamos confiar no Senhor, que o amanhã pertence ao Senhor. E que amanhã Ele vai cuidar de nós como Ele está cuidando de nós hoje. Nós precisamos partilhar essa confiança dentro do lar, junto com os nossos filhos. Quando os nossos filhos se deparam com as dificuldades da vida, quando os nossos filhos enfrentam os dilemas da vida, as lutas, as diversidades, nós precisamos compartilhar com ele a confiança no Senhor. Dizendo, crendo e vivendo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, meus irmãos e irmãs, família é bênção de Deus. É instituída por Deus, é vontade de Deus.
E por isso, família é espaço de esperança. Esperança que deve ser ensinada, deve ser crida, deve ser partilhada. Esperança que deve nos levar a sonhar os sonhos de Deus, os propósitos de Deus para a nossa vida, para a vida dos nossos filhos. A família é lugar de esperança, porque ali dentro da família, o amor e a presença de Deus restaura todas as coisas. Assim como a bênção de Deus se renova todos os dias, assim como Deus vem ao nosso encontro e nos restaura, nos perdoa, nos dá a possibilidade de recomeçar, nos dá a possibilidade de continuar, fortalece a nossa força, renova o nosso vigor, a nossa esperança, a nossa fé. A família é lugar de esperança, porque nós confiamos no cuidado, na proteção, na providência divina. Que Deus nos abençoe, que possamos exercer e viver a esperança dentro do lar, como família de Deus. Amém e amém. Vamos orar. Coloque a sua família diante do altar de Deus. Pai, nós cremos que o Senhor nos criou, nós cremos que o Senhor nos instituiu enquanto família, nós cremos que a nossa família é a tua família, a nossa família é bênção das tuas mãos. Nesse mês, ó Deus, aprendemos mais um pouco, aprofundamos mais um pouco, buscamos mais um pouco, ó Deus, ser família segundo o teu coração, família abençoada e abençoadora. Temos muitos desafios, ó Deus, porque o mundo não compreende, não aceita a família cristã tal qual o Senhor quer, qual tal o Senhor estabeleceu. Nos ajude, ó Deus, a ser bênção internamente, sendo espaço de esperança, mas também externamente iluminando, abençoando aqueles que precisam abençoar. Ó Deus, não queremos ser família perfeita, mas família saudável, família segundo o teu coração. Sabemos que isso é um processo, cada dia, cada manhã, cada momento, ó Deus, aprendendo, fortalecendo, buscando viver segundo os teus mandamentos. Abençoe, ó Deus, a nossa família, abençoe meus irmãos e irmãs e a cada família que está participando desta noite. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meu irmão e irmã. Um grande abraço. Eu venho a ti, atraído por amor. Estava morto, mas me deste vida. Cego eu era, mas agora meus olhos te veem. Afundado no pecado, mas o Senhor me resgatou. Tua cruz, tua morte, minha salvação, justiça satisfeita, redenção. Tua cruz, tua morte, minha salvação, justiça satisfeita, redenção. Eu venho a ti, atraído por amor. Estava morto, mas me deste vida. Cego eu era, mas agora meus olhos te veem. Afundado no pecado, mas o Senhor me resgatou.
tua graça me alcançou, me libertou. Para ti eu vivo, pelos méritos de Jesus, pelo teu imenso amor. Agora posso ver, nova vida tenho em ti, meu Salvador. Pelos méritos de Jesus, pelo teu imenso amor. Agora posso ver, nova vida tenho em ti, meu Salvador. Tua cruz, tua morte, minha salvação, justiça satisfeita.